De imediato, gostaria também de agradecer ao deputado Mendes Tame pelo convite para eu poder estar nessa comissão, representando o movimento MUDE. A minha fala vai contar um pouco da história de como a sociedade civil entrou nesse engajamento, se envolveu diretamente com as 10 medidas. Eu sou o Marcos, sou um cidadão comum, né, e sou casado com a Priscila, pai do Samuel, de 4 anos, e da Sofia, de 3 anos. Atuo como empresário, pequeno empresário, no ramo de informática e como líder na área educacional. Eu tomei conhecimento das 10 medidas contra a corrupção em abril de 2015. Confesso que, até aquele dia, eu estava desanimado e apático com as possibilidades políticas para a nossa nação. Eu estava totalmente desanimado, caindo num niilismo total, num ceticismo político, que eu creio que é uma das piores doenças para a democracia. O ceticismo político, a apatia. Fui acostumado a ir para as ruas desde a minha adolescência. Participei ativamente de movimentos estudantis na adolescência e na juventude. Fui para a rua diversas vezes na década de 90, pedindo um Fora FMI, pedindo outros foras que talvez vocês devam imaginar. Participei de diversos movimentos em defesa de minorias, em direitos individuais, na busca de defesa dos direitos individuais, campanhas de prevenção às DSTs e drogas. Me referenciei em políticos, em pessoas que eu vi que eram honestas. Eu acredito que existem políticos honestos. É por isso que eu estou aqui com os senhores hoje. Vi muitos líderes de comunidades carentes, realmente fazendo diferença nas suas comunidades, defendendo as suas minorias. Entretanto, nos últimos anos, embora observasse alguns avanços sociais, vi um mal chamado corrupção que tanto lutei na juventude se alastrando ainda mais pelas nossas instituições. E o meu ceticismo começa a acontecer aí. Observando os caminhos que a política em nosso país havia tomado, observava o clamor das ruas, mas eu observava o clamor das ruas do meu sofá. Eu não saí do meu sofá, eu estava travado no meu sofá, enquanto via líderes de movimentos aqui se posicionando, mas eu estava travado ali. Via as pessoas nas mesmas ruas que tantas vezes fui à luta, mas não via algo correto e efetivo que de fato promovesse transformação efetiva. Eu estava angustiado no meu sofá, esperando por algo que promovesse transformação efetiva. A minha esperança tinha acabado, não acreditava mais ser possível haver mudanças. Sabia que somente a mudança de um governante ou de um partido não mudaria a nação. Já havíamos tirado um caçador de marajás e nós vimos no que deu. Em abril de 2015, quando tomei conhecimento das 10 medidas, uma fagulha de fé e esperança brotou novamente no meu coração, na minha alma. Eu sabia que o mal era sistêmico e que o combate à corrupção passava por educação, por leis que tornem a corrupção um crime que não compensa, pois hoje o crime compensa no Brasil, e passava também por fortalecimento dos órgãos de fiscalização. Ao tomar conhecimento das 10 medidas, vi isso sendo contemplado ali. Vi nas 10 medidas uma vacina, ou uma primeira vacina contra esse câncer chamado corrupção. E eu digo uma primeira vacina porque eu creio que as 10 medidas não está ali a solução completa contra a corrupção. Mas é um grande passo que a gente pode dar diante desse mal chamado corrupção, que vocês ouviram e sabem o quanto ela mata, o quanto ela corrói a alma da nossa nação. Minha esposa é bacharel em Direito na área criminal. Levei para ela as 10 medidas para que ela olhasse e me desse uma opinião de alguém que é especialista na área. Fizemos contatos com alguns juristas, Joaquim Falcão, o próprio Modesto Carvalhosa e outros juristas que a gente tinha contato, para que pudesse dar uma opinião sobre aquilo, pois eu sou leigo na questão. E, diante disso, na semana seguinte, naquela semana de abril, procurei o Ministério Público em Curitiba e me ofereci como cidadão para ajudar na questão das 10 medidas. Isso em abril de 2015. E a minha fala aos procuradores em Curitiba, no Ministério Público, foi: entreguem isso à sociedade. Vocês têm uma vacina, vocês têm algo, mas isso precisa passar pela mão da sociedade, isso precisa passar pela mão da associação. Deixe o protagonismo disso para a sociedade. Deixe a gente discutir isso tudo como cidadão comum. Eu vi ali algo muito maior que simplesmente mudar leis quando eu vi as 10 medidas. Eu acreditava que o contato de cada cidadão com as 10 medidas geraria um movimento virtuoso de combate à corrupção no nível comum.
não somente no nível macro, mas no nível comum, no cotidiano do cidadão. Propus aos procuradores Deltan Dallagnol e Robertson Pozzobon que coletássemos assinaturas para entrar na Câmara como lei de iniciativa popular. Fiz essa proposta em abril de 2015. Na ocasião, o Dr. Deltan disse que ia pesquisar como isso seria possível legalmente. Na semana seguinte, recebi uma ligação dizendo que precisávamos de 1,5 milhão de assinaturas, que isso seria muito difícil coletar, pois precisaria constar, junto com a assinatura de cada cidadão, o CPF, número do título de eleitor, nome completo, enfim, uma série de dados que ia fazer com que o cidadão não assinasse, pois o cidadão ia expor ali, naquela assinatura dele, os documentos básicos dele. E aí, vimos ali que poderia ser um impedimento. Pedi para conversar pessoalmente com os procuradores novamente, estava ansioso e queria convencê-los a deixar isso para a população. Reunimos um grupo de líderes que moravam em Curitiba e fomos para uma conversa com esses procuradores. Dissemos a eles que faríamos o possível, pois aquilo que parecia impossível, 1,5 milhão de assinatura, nós íamos fazer tudo o que fosse possível, até o impossível, para coletarmos. E ali, a nossa palavra a eles foi o seguinte: cada cidadão, ao assinar aquelas assinaturas, colocando dados pessoais dele, colocando o nome da mãe, porque lá tem que ter o título de eleitor, nome da sua mãe, aquele cidadão estaria se comprometendo no nível individual também. Ele estaria colocando a vida dele ali no momento que ele assinasse aquele abaixo-assinado pedindo a lei de iniciativa popular. Estávamos diante de uma janela de oportunidades que não deveríamos perder. Um momento único na história do Brasil. E tínhamos que começar. Quando o MPF oficialmente lançou a coleta de assinatura em julho de 2015, nós já estávamos na rua, movimentos sociais começaram a entrar, já aderindo isso. Começa a nascer ali o que nós chamamos hoje de movimento MUD, mas movimentos como Laços pelo Brasil, o movimento Vem para a Rua, que está representado aqui, MBL e tantos outros movimentos começaram a aderir à coleta de assinaturas. Quando o MPF lança oficialmente a coleta de assinaturas, muitas assinaturas nós já tínhamos, eu creio que já algumas milhares de assinaturas nós já tínhamos. Criamos um grupo de bacharéis em Direito que começaram a analisar essas 10 medidas e acompanhar. Lembro de uma palestra que nós estávamos na FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, quando ao terminar fomos procurados por um empresário do ramo de transportes. Esse empresário chamado Ronaldo Gimo, ele nos falou: confesso que estava disposto a deixar o Brasil. Já estava conversando com a minha família em como nós íamos fazer para deixar esse país. Mas ao ouvir essas palestras das 10 medidas, eu quero pular dentro. Eu estou com vocês, eu preciso agora ser preparado. E ele começou a fazer palestras. No ano de 2015, só o Ronaldo Gimo alcançou mais de 5 mil pessoas, fazendo palestras pelo Brasil. Ele pediu autorização para os seus sócios para sair pelo Brasil dando palestras. Lembro de uma palestra onde o senhor Alexandre levantou e, chorando, contou a história dele no Sistema Único de Saúde e como ele tinha perdido um ente querido nas filas do Sistema Único de Saúde. E ele falou: eu quero fazer parte disso. Eu quero ser preparado para dar palestras, e ele começa a dar palestras também. Lembro do Lucas, um jovem universitário que começou a dar palestras em universidades, em faculdades. Lembro do Uziel, de Feira de Santana, que numa tarde ele liga para a gente dizendo: como eu posso fazer para que eu me engaje e eu possa ajudar nessa questão das 10 medidas. E eu disse para ele: Uziel, o mais urgente é a coleta de assinaturas. Ele falou: então tá bom. Quantas assinaturas eu preciso pegar aqui? Eu falei: pegue 1.000. E ele pegou, em uma semana, 1.000 assinaturas. E o Uziel começou a dar palestras também com relação às 10 medidas. Muitas outras pessoas como essa. Lembro de sentar com líderes de associações comerciais, líderes de sindicatos, líderes religiosos como Valdir Steinagel, um líder influente no Brasil, Ed Renekiewicz, Roberto Silvado, Pascoal Piragini e tantos outros líderes religiosos que, ao receber o MUD, eles traziam com eles advogados criminalistas, juristas, para que avaliassem as 10 medidas e ele, como líderes que são, decidissem apoiar ou não, porque eles são líderes que iriam entrar numa causa e teriam que estar bem solidificados para entrar nessa causa. Lembro de reuniões que demoraram mais de 3 horas e, no final, uma das falas ou falas de alguns desses líderes era: nós não podemos perder esse momento histórico.
Nós não podemos perder esse momento histórico. Como leigo, eu ficava vendo advogados, criminalistas, outros da área civil, eles debatendo sobre os temas das 10 medidas, e eu imaginando o que vai acontecer no final. E ao final, eu ouvia deles isso. Precisamos nos engajar, nós temos uma oportunidade única. O movimento de adesão às 10 medidas contra a corrupção assustou até aqueles mais engajados com a luta. Em 5 meses de divulgação, a coleta ultrapassou 1 milhão de assinaturas. E lembrem-se sempre, assinatura com CPF, com RG, com o nome da mãe, com o título de eleitor. Nesses dados, todos os campos, nós fazíamos questão de pedir todos os dados, pois não queríamos inviabilizar a entrada das assinaturas aqui por algum motivo legal. Queríamos cumprir todo o requerimento que tinha para que as assinaturas chegassem a essa casa. A adesão não parou. Mais de 1.000 instituições, eu estou falando de instituições, instituições que receberam essas 10 medidas, analisaram, colocaram em discussão, por exemplo, como a Convenção Batista Brasileira, que levou a discussão em plenário, onde representantes de linhas ideológicas diferentes, mais de 10.000 pessoas de linhas ideológicas, seja de esquerda, de centro ou de direita, qualquer outro tipo de linha ideológica, discutiram as 10 medidas e unanimemente disseram: apoiamos e vamos encampar as 10 medidas. Isso nos surpreendeu e com certeza surpreendeu a todos os senhores. Os escândalos de roubos do dinheiro público, eles não passam mais despercebidos aos olhos do povo. Pelo contrário, revoltam, indignam, levam às ruas os clamores por mudanças. E isso não vai parar, pois surgiram pelo Brasil afora sentinelas que se estabeleceram e não pretendem descansar até que as medidas sérias de combate a esse câncer social sejam providenciadas. As tentativas de invalidar o projeto de lei que pretende combater a corrupção de forma mais ágil e severa têm surgido de forma expressiva. Nós não estamos à parte disso, sabemos, e não atenuam com a força da adesão popular. O Brasil presenciou, estarrecido, há poucos momentos, a tentativa de se aprovar um projeto de lei de 2007, que pretendia amenizar o crime e a punição de corrupção e lavagem de dinheiro. Agora, as manchetes publicadas em redes sociais pela imprensa não perdoaram. Votação na Câmara começou na calada da noite e pegou todo mundo de surpresa. De última hora, deputados tentaram votar proposta que beneficia investigados a Lava Jato. Presidente da Comissão de Corrupção diz que tentar votar a anistia ao Caixa 2 foi tentativa de golpe. E isso acontecendo na calada da noite, mas nós estamos em sentinela. Não se pode encapsular ideologicamente o combate à corrupção. Temos que tomar muito cuidado com isso. Afinal, a quem a extinção progressiva e factual da corrupção interessa? À direita? À esquerda? É incoerente e alienante conceber que a aprovação das 10 medidas é iniciativa de uma ideologia política em detrimento da outra. A corrupção é multipartidária, fato que vem sendo incansavelmente divulgado e não teve início há pouco tempo. A corrupção, como sabemos, é um mal social de origem muito remota e é endêmica. As 10 medidas têm sido aprovadas por políticos honestos que pretendem contribuir com a formação do país e em alguns deles têm alinhamentos ideológicos muito diferentes. Há instituições espalhadas pelo país das mais diferentes inserções sociais e que têm se unido porque entendem a urgência da aprovação de medidas de combate efetivo à corrupção. Precisamos de bom senso e unidade nesse momento, sem permitir que o fervor alienante das ideologias nos afaste da crueza e realidade da questão. A corrupção deixou de ser um problema abstrato que preenchia de forma distante e parcial as pautas de telejornal. Ela passou a ser real, concreta, facilmente percebida pelo olhar mais atento do brasileiro que hoje sabe identificar o motivo pelo qual o país tanto padece. A corrupção mata centenas de brasileiros que agonizam, por exemplo, sem a possibilidade de um atendimento de saúde básico, ou ao privar indivíduos de aparelhos sociais que auxiliam o combate à violência e ao tráfico. A corrupção é diretamente responsável pelo degradante sistema de transporte público na maioria das grandes cidades do Brasil. A corrupção tem parte nas milhares de escolas que deixam de receber investimentos e oportunizar cidadãos mais capazes e empoderados. O olhar da sociedade está atento às mazelas do cenário social e a indignação só cresce, pois, reforço, a corrupção não é mais abstrata.
O povo está de olho e sabe quão grande é o problema, ou qual é o grande problema do nosso país. O sentimento popular se aproxima muito da expressão de dor de um profeta da tradição judaico-cristã, que diz: o direito foi expelido. A justiça se pôs à distância, porque a verdade estribuchou na praça e a retidão não pode apresentar-se. O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, dá à corrupção uma abordagem realista e objetiva. Uma percepção que tem sido descortinada diante dos olhos do povo brasileiro e suscitado a impaciência e intolerância frente a um dos crimes mais danosos para a nossa sociedade. Kofi Annan alega: a corrupção é uma praga insidiosa que tem um largo espectro de efeitos corrosivos nas sociedades. Ela sabota a democracia e o texto da lei, leva a violações dos direitos humanos, distorce os mercados, corrói a qualidade de vida e facilita o crime organizado, terrorismo e outras ameaças ao florescimento da segurança na humanidade. Concebemos a possibilidade de que as propostas de alterações legislativas possam conter, talvez, as necessidades de aperfeiçoamentos, mas a sociedade não abrirá mão de um projeto de lei que combata efetivamente o crime de corrupção. Portanto, se há necessidade de discussões acerca de alguns dos tópicos das medidas, que sejam feitas às claras, de forma sensível à maciça mobilização popular e de forma ágil, pois a impunidade continua a facilitar a miséria, a exploração e a morte. Temos que tomar cuidado com o discurso da defesa dos direitos individuais, que pode ser a grande armadilha que pode inviabilizar tudo que foi construído nas 10 medidas. Eu lutei por direitos individuais e luto por direitos individuais. Isso faz parte da minha causa de vida. Mas temos que tomar cuidado, pois uma carga ideológica pode vir nisso, talvez encarando que as 10 medidas são do MPF, e o MPF talvez tenha algum tipo de estereótipo sobre ele, e nós temos que nos opor ao MPF, ou talvez com qualquer outro tipo de carga ideológica. Vivia a realidade das classes menos favorecidas e das minorias. E via os efeitos, realmente, muitas vezes, de abusos de autoridade. Porém, não podemos ceder a uma narrativa que pode jogar a noiva, o vestido da noiva, na lata de lixo, por causa, talvez, de uma gota, de um ponto diferenciado ou de sujeira que possa existir no vestido dela. Temos que tomar muito cuidado com o discurso de aumento que a penalidade não resolve. Perigosíssimo. Os discursos que tenho ouvido trazem esses temas como foco e pode jogar tudo na lata de lixo, pois quem não quer aprovar as 10 medidas se apoderará dessas narrativas e vai lutar com todas as suas forças para jogar tudo na lata de lixo. Temos que tomar cuidado, os discursos são perigosos, as narrativas que estão sendo criadas são perigosas. No Brasil, o crime compensa. No Brasil, o crime compensa. Isso precisa parar. O crime não deve compensar. Não deve compensar. Hoje as 10 medidas não pertencem mais ao MPF. Lembrem-se disso. As 10 medidas não mais pertencem ao MPF. Elas pertencem à sociedade. A sociedade se apoderou. A sociedade discutiu, como eu disse aos senhores, e continua discutindo as 10 medidas. Ela tem assinatura com todos os dados de quase 3 milhões de pessoas agora. E as pessoas continuam querendo assinar. Nós que estamos pedindo, não precisa mais. Agora nós queremos que vocês ajam diretamente com os seus deputados. As 10 medidas, somente mais um minuto, senhor presidente. As 10 medidas pertencem ao povo brasileiro que já discutiu e está fazendo a sua parte como cidadão. Estamos no caminho certo. Há esperança. A esperança renasceu. Com fatos concretos e visíveis que nós podemos lutar por ela. Não uma abstração ou a esperança em salvadores da pátria, mas em sistemas legais, em fortalecimento educacional da nossa sociedade contra esse câncer, contra esse mal chamado corrupção, em fortalecimento dos nossos órgãos de controle. Há esperanças. Verá que um filho teu não foge à luta. Não é isso? Muito obrigado, senhor presidente, e a todos presentes.